Jesus cura e liberta. Quando você pensa que está sozinho, Ele ajuda, Ele ajuda. Quando não há mais solução e o caminho Ele abre, e você passa a ver a luz do sol brilhar, e o seu nome é, e o seu nome é, e o seu nome é Jesus, e o seu nome é, e o seu nome é, e o seu nome é Jesus. É Ele quem dissipa as nuvens negras e nos prepara um corredor aonde brilha a luz divina, da onde emana o amor, o amor. E o seu nome é, e o seu nome é, e o seu nome é Jesus, e o seu nome é, e o seu nome é, e o seu nome é Jesus. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor venha abençoar esta live, para que o Senhor venha abençoar a minha vida e para que eu seja somente um transmissor da Tua Palavra através, por meio dos louvores. Que o Senhor esteja abençoando as vidas que aí estão, que vão chegar, que o Senhor esteja tocando, alcançando estas vidas, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoe poderosamente, Senhor, as famílias, abençoe os membros da nossa igreja, as nossas ovelhas, abençoe minha família, minha esposa, meus filhos, abençoe todos nós, esperamos em Ti, Senhor, e que aqueles que possam ouvir esses louvores sejam abençoados assim com a Tua presença, através dessas ministrações cantadas, Pai, no nome de Jesus. Amém. E amém. Querida esposa Letícia, já vamos fazer aí o teu louvor. Irmã Meire também está ligadinha, irmã Regina lá do Pitangui, Deus abençoe grandemente. Eu vou fazer aí o louvor que a minha esposa pediu, o Ladrão da Cruz, e eu quero oferecer para o Tiago, para o nosso querido irmão Tiago, marido da Zane, lá do núcleo Pitangui, lá da Sexta Igreja. Então eu dedico esse louvor a você também, Tiago, que me pediu esse louvor aí no decorrer da semana. Ladrão da Cruz. Eu queria estar lá pra falar com aquela gente do amor que Jesus trouxe ao mundo carente. Eu queria ser o ladrão perdoado que à beira da morte, a vida eterna foi assegurado.
sorria da fronte daquele homem inocente. Eu queria ser o ladrão perdoado que à beira da morte, a vida eterna foi assegurada. Mas eu descobri esse mesmo instante, senti que eu estava lá naquela cruz, e que Jesus me perdoou e me deu a salvação, porque eu era o ladrão. Aleluia, glória a Deus. Irmã Josefa, Deus abençoe sua vida. Faz um pedido de louvor, irmã Josefa. Luciane Vaz também está ligada. Deus abençoe sua vida. Pastor André Paulo, Deus abençoe. Eu gostaria de pedir aí para quem está ligadinho ou ligadinha, compartilhar a live, e assim nós vamos alcançando outras vidas, outras pessoas. Então compartilha esta live aí no teu Facebook, no WhatsApp, em outras redes sociais, e com certeza nós estaremos abençoando pessoas que precisam ouvir uma mensagem que toque seus corações, que edifiquem as suas vidas, que libertem as suas almas. Dou boas-vindas, irmã Irani Carvalho, lá de Reserva. Olha que bênção, hein? Coloca o povo para assistir aí, irmã Irani. Um grande abraço para os seus pais, irmão Dulcídio e irmã Maria, e para toda a família aí da Barra Mansa que nós amamos. Vocês são especiais para nós. Eu vou atender aqui o pedido da irmã Meire, que acabou de fazer para mim, né? É um louvor que trata daqueles que já foram para Deus, e eu tenho 4 da minha família que já estão nos braços do Pai, já estão com o Senhor, e tem horas que bate a saudade, não é fácil lidar, né, com a dor da perda, mas o nosso consolo é que Deus garantiu uma vida eterna, uma vida bem diferente daqui, porque aqui nós sofremos, nós padecemos, nós nos preocupamos, nós temos aflições, tribulações, mas podemos ter a garantia da vida eterna quando nós recebemos Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aleluia. Que saudade que me vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus, mas nós temos uma viva esperança de nos vermos novamente lá no céu. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá
a Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Compartilhe esta live, se você ainda não fez isso. Vamos alcançar mais vidas, mais pessoas, porque o que nós estamos fazendo aqui, queridos, não é para a glória e louvor de ninguém, é para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem deve ser louvado, glorificado. E o que nós estamos fazendo aqui é transmitindo a mensagem bíblica, transmitindo o Evangelho por meio dos louvores. Meu amigo pastor André, ele não faz um pedido, ele dá uma ordem. E vamos fazer sim, pastor, a ostra e a pérola. Eu estava pensando exatamente nesses louvores hoje. Então é por Deus mesmo este pedido, inclusive o pedido da irmã Meire que eu acabei de cantar. Eu estava pensando exatamente hoje nesse louvor, e também a ostra e a pérola, que é um dos meus preferidos, do Voz da Verdade. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em ordem aqui o violão. Estou sentindo falta do Pedro e da Viviane hoje aí. Sempre estão por aí glorificando, exaltando. Coloca aí o povo. Letícia, manda mensagem que o pastor está fazendo live. Vamos lá, a ostra e a pérola. A razão da minha vida, um amor que me envolveu, em suas mãos há um carinho que só sente o que crê. O maior amor do mundo não se pode comparar. É o amor do meu Jesus, mais profundo que o mar. Um amor que refrigera, que perdoa o pecador, e de tudo que provê, Jesus é o amor. Quando a ostra é ferida, ela produz a pérola. Assim foi meu Jesus, produzindo seu amor na cruz. E essa pérola se espalhou no mundo e foi feito em grande dor. Conquistou os corações, não tem preço seu valor.
Valeu, pastor André. Aqueles bem nada a ver, canta Gerson Rufino. Difícil, hein? Mais fácil sair altos louvores do que Gerson Rufino. Aí está pedindo demais. Qual que você gosta do altos louvores, André? Eu faço aí para você. Gente, pouca gente na live, hein? Vocês não estão compartilhando. Já está acabando meu café, daqui a pouco eu encerro a live. Esse aqui é um louvor. Vou atender o pedido do irmão Vilmar aqui da igreja. Eu vivia num casulo a sofrer e sofria sem perceber que havia uma força extra que me fazia lutar sem parar, e eu via um mundo de baixo, me sentia o menor dos menores. Impossível pra mim era crer que um dia eu pudesse voar, borboleta de Deus. Eu sou o casulo me libertou. Vou voar sobre os montes e muito além, a chegar em Jerusalém. Hoje eu vou por cima dos mares, eu sou cabeça e não sou cauda, desde que Cristo me libertou. As minhas asas são grandes e coloridas, igualmente hoje é minha vida. Hoje eu vejo tudo por cima, desde que Cristo me libertou. Borboleta de Deus, eu sou o casulo me libertou. Vou voar sobre os montes e muito além, a chegar em Jerusalém. Borboleta de Deus, eu sou o casulo me libertou. Vou voar sobre os montes e muito além, pra chegar em Jerusalém. Vou voar sobre os montes e muito além, pra chegar em Jerusalém. Às vezes a gente esquece uma parte da letra, mas é normal, né? São tantos louvores. Olha aí, o André cantou Borboleta de Deus. André, você precisa vir aqui cantar esses louvores para nós. Inclusive, esses dias
pastor Luiz Lima. Se não acredita o louvor que ele pediu, André. Ele pediu o Torre Forte. E de quem que eu lembrei? Exatamente da sua pessoa e daquele finalzinho que você fez lá, né? Você sabe muito bem aquele final e a cara dos presbíteros diante daquele final que você fez. Coisa não é fácil, né? É só o sangue. Meu irmão Jerry, a Adriane, Deus abençoe sua vida grandemente, no nome de Jesus. Esse borboleta de Deus fazia horas que eu não cantava, mas tem um que faz tempo que eu não canto também. Vamos tentar fazê-lo aqui. Você pode mudar muitas coisas se você quiser e acreditar. Se você quiser, Cristo vai querer. Se disser sim, Ele te dá poder. Você pode mudar muitas coisas se você quiser e acreditar. Se você quiser, Cristo vai querer. Se disser sim, Ele te dá poder. Para conquistar e sair pra fora, tirar a máscara e ser você, poder te transformar num pingo d'água, num oceano de amor e poder. Da sua pessoa a casa de Deus. Deixe o Espírito de Cristo te convencer e realmente o teu querer será poder. Mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Deixe o Espírito de Cristo te convencer e realmente o teu querer será poder. Com Jesus, teu querer é poder. Amém, queridos? Quem glorifica o Senhor Jesus nesta noite, quem exalta a Ele nesta noite, glorifique, exalte, agradeça, por mais que as lutas são grandes, são intensas, mas ainda assim nós temos o dever de glorificarmos o nosso Deus. Ainda temos vida, né, queridos? Não importa se o caminho é longo e difícil demais, se a dor quer ser nossa amiga e desafia nossa paz, ainda assim nós temos vida. Não importa o momento, não é assim. Não importa o caminho é longo e difícil demais.
acusador que quer ser minha amiga desafia minha paz. Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais. Só me resta a voz e por isso eu posso cantar. Cante essa comigo e declare: vida, eu tenho vida. Não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. Eu tenho vida, não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida, Jesus. Esse louvor, na verdade, ele é um testemunho de um membro, de um integrante do Voz da Verdade, que foi definhando, foi ficando muito doente, a ponto que só lhe restou a voz verdadeiramente, e louvou a Deus até o dia da sua morte. Se não me engano, é assim o testemunho dele. É assim, Letícia, é assim, André. Vocês que conhecem mais aí do Voz da Verdade, se não me engano, é André o nome dele, né? Primeiro contrabaixista do grupo Voz da Verdade. Aleluia. Queridos, nesse final de semana nós vamos ter aí um trabalho missionário na igreja, Seminário de Missões. Começa amanhã. E amanhã eu vou pregar o seguinte tema: obediência, baseado naquela passagem onde Jesus falou para os discípulos permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E o que eles fizeram? Para serem ali capacitados para a obra, para a missão que Jesus tinha para eles, eles obedeceram e eles permaneceram em Jerusalém. O que falta para nós, muitas vezes, ou para muitos de nós, é obediência. Obediência. Desobediência tem falado forte no coração de muita gente, de muitas pessoas. E, por fim, falta aí visão de missão. Porque todos nós, queridos, fomos chamados para frutificarmos. E aquele que não dá fruto será cortado. E isso é inevitável. O autor aos Hebreus, ele fazendo menção dos heróis da fé do capítulo 11, no capítulo 12 ele diz assim: visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, existe uma carreira proposta a todos nós. Se você pensa que o reino de Deus é só ficar na rede tomando suquinho de laranja e recebendo os benefícios de Deus, está redondamente enganado. Deus trabalha até hoje, Jesus fez menção disso. Quando Jesus veio a esta terra, ele trabalhou para pagar um preço por nossa salvação e, consequentemente, nós abraçamos esta visão, queridos. Nós abraçamos esta visão. Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz de Cristo é abraçar a sua visão, no mesmo sentido e no mesmo propósito dele, ou seja, salvação de almas. E para isso nós precisamos de capacitação. Por que as pessoas estão hoje problemáticas dentro das igrejas, estão achando
que vida com Deus é uma vida religiosa, é uma vida dentro de quatro paredes, sem produção, mas aquela vida marcadinha, de culto em culto, vou lá receber a minha bênção, não é nem bênção, é benção, né? Vou lá receber minha benção, vou fazer uma campanha nas terças-feiras para receber a benção, vou fazer uma campanha nas quartas-feiras de oração para receber minha benção, vou fazer uma campanha na tarde da benção para receber a benção. Não dá desse jeito, gente, não dá. Por que Jesus treinou discípulos? Treinou discípulos para que eles fossem produtivos, e eles pregaram o Evangelho a partir do momento que eles foram obedientes e receberam capacitação. Olha a palavra de Cristo: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão ficar ungidos para ficarem recebendo bênção. É isso? Obviamente que não, né? Então, amados, são 4 palavras direcionadas. 4 palavras direcionadas num seminário de missões. Primeiro tema, amanhã, obediência. No sábado vai ser uma reunião na mesa com os homens, certo? E eu vou estar falando exatamente sobre produção, naquela passagem lá que o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não dar bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Olha a palavra para os varões no sábado, na mesa com eles. No domingo pela manhã, eu vou estar falando sobre contribuição, usando ali o livro de Atos da igreja primitiva, onde havia permanente contribuição de todos os irmãos, e quem não quis contribuir direito morreu. Ananias e Safira negociaram princípios, valores, e proporam uma coisa nos seus corações e não cumpriram, deram pela metade, e olha o que aconteceu com eles. É melhor não dar do que prometer e não dar. Ninguém tem hoje, assim, ninguém está com a corda no pescoço, no sentido de contribuição. Você é obrigado a dizimar, você é obrigado a dar, você é obrigado a ofertar. Só que, amados, existe uma palavra e uma direção para nós nesse sentido. E muitas pessoas estão pagando preço de várias maneiras, porque não estão entendendo esse propósito de contribuição, de amor ao reino, de amor pela obra, de amor pela igreja, para que haja pregação do Evangelho. As pessoas estão fechando o coração de uma maneira terrível e não estão contribuindo. Então, no domingo pela manhã, nós estaremos abordando sobre contribuição, fidelidade. Se o rei da terra, se o rei Davi, ele compôs o Salmo 101, no verso 6, ele declarou assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Imaginemos nós Deus, queridos, e aí nós achamos que fidelidade a Deus é em muitos sentidos, menos no sentido de contribuição. Eu não sou obrigado a dizimar, não sou obrigado a ofertar, não sou obrigado a absolutamente nada. E deixa de observar o princípio de generosidade. Então, queridos, vamos ter cautela e cuidado nesse ponto aí, porque muitos estão pecando veementemente, relevantemente nesse sentido. Olha, Jesus, ele não fez menção de nenhum Deus com D minúsculo do Antigo Testamento, mas ele fez menção de um Senhor que é Senhor de muita gente. Ele fez menção de um Senhor chamado Mamon. Mamon, presta atenção nesse nome. É só você ir lá e ler o sermão da montanha. Jesus, ele faz menção do Mamon e diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. Mamon, o que é o Mamon? É o Senhor que faz a pessoa ter apego aos seus bens. É o Deus dinheiro, é o Senhor dinheiro, é o Senhor riquezas, é o Senhor negócios desta vida, é o Senhor matéria, é o tesouro aqui. E Jesus falou: não junteis tesouros na terra, mas junteis tesouros no céu. E muitas pessoas estão se inclinando ao Mamon,
E nesse sentido são pessoas avarentas. Só que nós vamos lá em Colossenses 3:5, o que está escrito lá? É que a avareza é pecado de idolatria. A avareza é idolatria. Por que a avareza é idolatria? Porque os avarentos se curvam a Mamon. E ninguém pode servir a dois senhores. Lá em Apocalipse está escrito que os idólatras ficarão de fora. Então, gente, vamos ter cautela e cuidado. Deus abençoe, André, um abraço. Deus prospere cada vez mais aí o teu ministério, abençoe tua família, os teus propósitos, no nome de Jesus. E por último, à noite, queridos, nós estaremos falando sobre efetivação, baseado no Salmo 90, onde Moisés, ele fala da brevidade da vida, e no verso 12 ele pede assim: ensina-nos a contar nos nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. E encerra o Salmo pedindo a efetivação das obras das nossas mãos. Ele pede assim, que a graça do Senhor seja sobre nós e que o Senhor confirme a obra das nossas mãos. Sim, confirme a obra das nossas mãos. Então, para o Senhor confirmar a obra das nossas mãos é efetivação, gente. Nesse sentido, nós precisamos trabalhar com diligência, trabalhar com afinco, trabalhar com seriedade, com compromisso, com responsabilidade, para que haja efetivação, para que o Senhor confirme a obra das nossas mãos. Então vai ser um seminário de missões, queridos. Começa na sexta, no sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Amém? Vamos continuar com os louvores do Voz da Verdade. Ele está por perto, tão certo, onde há trevas brilhará sua luz. Quando a vida torna-se difícil, é só clamar o nome de Jesus. Ele derrota todo seu problema, pois já derrotou todo o inferno. Quando você pensa que está sozinho, Ele diz: filho, eu estou por perto. Ao ouvir a voz do Criador, você se sente seguro, sabendo que Ele está vivo e que tem ciência de tudo, e que tem ciência de tudo. Ele está por perto, sinto sua mão que fez o mundo e me dá proteção. Ele está por perto, sinto sua mão que fez o mundo e me dá proteção. Amém, glória a Deus. A mão que fez o mundo é a mesma mão que está sustentando a minha vida e a tua vida. Você crê nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Tem momentos que são difíceis, mas o Senhor está conosco o tempo todo.
É nisso que nós precisamos estarmos firmados, né, queridos? É nisso. Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe nossa irmã Selma, que também está ligadinha aí. Um grande abraço para o Paulo, manda um abraço para o nosso irmão Paulo, com certeza está assistindo também. Louvados e exaltados seja o nome do Senhor Jesus. A Deus a honra, a Deus a glória. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Majestade, estou aqui para te adorar. Quero exaltar teu nome sobre a terra, o céu e o mar, pois só tu és santo. Teu poder é real. Teu poder não tem limites. Tua glória excede os céus. Teu andar é nas estrelas. O teu amor rompeu o véu. És um noivo amoroso, teu caminho é luz. Vou te exaltar, tua bondade é infinita, meu amado, meu Jesus, que me ajuda e faz cantar. Me amaste de tal forma que deixaste a tua glória. O teu trono é eterno, contigo é certa a vitória. Majestade, estou aqui para te adorar. Quero exaltar teu nome sobre o céu, a terra e o mar, pois só tu és santo. Teu poder é real. Quem glorifica Ele nessa noite? Teu poder não tem limites. Tua glória excede os céus. Teu andar é nas estrelas. O teu amor rompeu o véu. Vive para todo sempre, amém. Santo e bendito és o Rei dos Reis, onipotente, o Deus forte em breve vem. Majestade, sempre eu te louvarei. Vive para todo sempre, amém. Santo e bendito és o Rei
Majestade é Jesus Cristo. Aleluia. Meu amigo Pedro, Deus abençoe sua vida. Olha, chegou um que glorifica em todo momento, me ajuda aí na live, né? Meu amigo Pedro. Marcelinha, Deus abençoe grandemente a tua vida. Acredita é com a Letícia. Quem canta acredita é a Letícia. Só uma palhinha. Ei, não fica assim, solidão não vai trazer a solução. O teu sofrer não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu no seu lugar. Acredita, Ele é a vida. Não estou aqui pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita, existe Deus. Tá bom, Pedro? Não adianta, o meu negócio é a voz da verdade mesmo. Mas vamos começar a trazer a Letícia aí para cantar também uns louvores. Aí ela canta isso para você. Tá bom? Glória a Deus. Tem um louvor que já falou muito comigo, e eu tenho certeza que pode falar com você também, hein? Sentir ele cantá-lo, e eu tenho certeza que ele vai falar no coração de alguém. Deixar de novo. A tristeza despontar, então entristecer seus sentimentos. Não se desespere, é o momento de clamar o nome de Jesus, e o mar vai se acalmar. Você vai ver quando um amigo te ferir e as lágrimas rolarem no seu rosto. Lembre-se do amigo verdadeiro que é pai e conselheiro. Ele vai te consolar e você vai sentir seu abraço, nos consola em todo o tempo. Ele está presente a todo instante, na alegria ou na dor, podes contar com Ele. E quando suas forças desabarem pelo chão, o nome de Jesus terás a salvação. É só clamar o seu nome, pois Ele tem a resposta.
a clamar o seu nome. Pois Ele tem a resposta. Quando não há mais saída, Ele é a porta para a vida. Ele é a porta para a vida. Quando a tristeza bater na porta do teu coração, lembre-se, Jesus, Ele tem a resposta. É só Ele, né, queridos? É só Ele para nos continuar sustentando, nos carregando no colo, fazendo um carinho na nossa alma, nos dando suporte, nos dando paciência, nos dando paz, que excede todo entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Tentar fazer um aqui. No começo da minha conversão eu cantava muito ele, a Letícia lembra. Se eu errar, não ligue, tá bom, gente? Quem faz ao vivo tá sujeito, né? Quem toma posse da paz que excede todo entendimento. Quem toma posse desta paz. Confesso a vocês que eu preciso desta paz hoje ainda. Eu preciso. E quando eu estou aqui ministrando, estou alcançando vidas que eu não tenho noção de qual é a necessidade. Mas se eu canto um louvor chamado Porta para a Vida, eu tenho certeza que alguém que está necessitando ouvir uma mensagem dessa, obviamente será tocado. Tem muita gente necessitando de respostas para as suas indagações. Por exemplo, se você ler Salmo 13, o próprio adorador ali por excelência, um verdadeiro adorador chamado Davi, ele não estava nada bem. E 4 vezes ele pergunta para Deus: até quando, Senhor? Talvez recentemente você fez essa pergunta. Talvez hoje, talvez ontem, você fez essa indagação: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E Davi, ele estava vivendo um momento mau. Até quando, Senhor? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Até quando prevalecerá sobre mim o meu inimigo? Olha a situação que Davi estava vivendo. E era um adorador por excelência. Então, queridos, tem vezes que nós não estamos bem, mas o nosso socorro vem do alto, a nossa ajuda vem do alto, o nosso suporte. Se nós estamos aqui é porque Deus tem nos sustentado. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se o salmista fez a menção de socorro, é porque ele estava precisando de ajuda. Talvez você esteja precisando de ajuda, mas creia na providência do Senhor. Talvez você esteja precisando de paz. Creia na providência do Senhor. Paz que alimenta, paz que sustenta, paz que valoriza a vida humana, paz que não tem culpa, paz que não é surda aos lamentos da minha alma, paz que alimenta, paz que sustenta, paz que vai
paz que faz sentido e traz a segurança, paz que põe de pé a esperança. Aleluia! Tome posse dessa paz. Tome posse. Tome posse. Eu tomo posse. Glória a Deus. Te exaltamos, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Paz que corre forte e muda a minha sorte. Paz que valoriza o meu ser. Paz que satisfaz coisa que ninguém faz. Estou falando da paz de Jesus. Estou falando da paz de Jesus. Não importa o lugar, não importa coisas, o jeito é confiar naquele que falou. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, paz que alimenta o amor, paz que faz sentido e traz a segurança, paz que põe de pé a esperança. Só me diz aí, quem toma posse dessa paz? Quem toma posse? Vocês não estão participando, gente. Desse jeito eu vou parar. Nem glorinha para me ajudar, misericórdia. Acabou meu café. Vou fazer aqui o último, a pedido do meu amigo Paulo, além do Rio Azul. Para fechar, né? Porque depois de cantar um louvor desse, não tem mais condições, a voz acaba mesmo. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como está. Verei a face do meu mestre querido. Vamos lá, me ajude a cantar, hein? Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei
seu corpo, enfim. Vai chegar esse dia que nós teremos o privilégio de estarmos em sua presença e andaremos em lugares tremendos, maravilhosos, porque aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu é o que Deus tem preparado aos que o amam. Nem subiu no coração do homem, né? Então, lutemos, perseveremos até o final. Não é fácil. Muitas vezes parece que as lutas, os dilemas, as demandas, toda a complexidade da vida querem nos sufocar, querem nos fazer desistir. Uma luta ferrenha contra o diabo, contra a carne, contra o pecado, contra as vaidades, mas maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Acabou a voz, gente. Fazer uma sequência de voz, na verdade, não é fácil, mas tudo que é feito é para a glória de Deus. Então eu quero incentivar você a participar desse trabalho nosso aí no final de semana. Amanhã, obediência, culto de libertação, vamos tratar sobre obediência. No sábado, um trabalho para homens, na mesa com eles, mas também tratando o seminário de missões. E eu quero aí apelar, né, para a generosidade dos irmãos, das irmãs, para que nós possamos ter aí, né, um compartilhar depois da palavra para firmarmos a nossa união. Então, qual é a proposta? Cada irmão, cada irmã trazer aí, né, um prato. As irmãs, tem algumas que já proporam aí nos seus corações, generosamente em contribuir. Nós vamos ter aí alguns comes, né? Algumas irmãs já se proporam a contribuir, e eu mandei também, né, para os homens estarem aí trazendo algum bolo, salgado, alguma coisa, e também, né, um refrigerante, um suco. E em nome de Jesus vai ser bênção, vai ter fartura, e o que ficar do sábado nós estaremos tomando daí um café no domingo pela manhã, certo? E vai ser bênção também, eu tenho certeza que vai haver em abundância, porque os irmãos da terceira igreja são generosos, certo? Os irmãos da terceira igreja são generosos, gostam de contribuir. E domingo pela manhã nós vamos ter aqui um seminário de missões tratando de contribuição, o valor da contribuição, a relevância da contribuição. E nesses dias eu tenho ouvido muitas coisas nesse sentido que eu tenho ficado perplexo. Nós temos que aprender a contribuir com generosidade, queridos. Eu sempre testemunho o seguinte: a pior fase da minha vida foi quando eu negociei princípios, principalmente tratando de dízimo. Eu fiquei uns 3 meses sem dizimar, e olha, gente, o devorador veio com força e fez arruaça. Aí eu voltei ao entendimento e comecei a dizimar novamente, e sempre tive temor e tremor diante desse princípio. Interessante que eu não aprendi isso numa escola bíblica dominical. Eu fui para a igreja tarde, eu fui para a igreja com 24 anos. Aí, queridos, criei os meus filhos sob disciplina do Senhor, escola bíblica dominical, ensinando Bíblia a eles, né? E cheguei tarde na igreja, certo? Comecei a ouvir pregações tarde, já tinha aí uma ideia formada, mas mudei
muitas concepções através da direção da palavra. E hoje, queridos, graças a Deus, sou um dizimista, sou um ofertante. Pelas igrejas que eu passo, não deixo de dizimar. O dízimo do pastor vai ao presbitério. Nós temos o compromisso como pastores de também dizimarmos para a nossa denominação, dizimarmos parte da contribuição da igreja para a MISPA, dizimarmos no presbitério parte da contribuição da igreja, da arrecadação, melhor dizendo, da igreja. São 3 dízimos que nós devolvemos da arrecadação da igreja, e o dízimo do pastor também vai para o presbitério. Em tudo isso, eu nunca, por 3 igrejas que eu já passei, queridos, nunca negociei esses princípios. E é por isso que Deus tem nos sustentado, por isso que Deus tem nos honrado. As pessoas têm muita facilidade em negociar esses princípios, que são princípios vitais para nós, se nós quisermos estarmos fazendo completamente a vontade de Deus. Por exemplo, tem muita gente que não sabe que tem que dizimar o 13º também, porque tudo que vem nas tuas mãos, você tem que dizimar, porque não é teu. Se você recebe um 13º, tem que haver dízimo do 13º também. O que é o dízimo? Você tira uma parte que é de Deus, você devolve, você não dá dízimo, você devolve dízimo, certo? Você devolve, e a partir do momento que você devolve aquilo que é de Deus, você santifica o resto. E olha, Deus é tão bom, Deus poderia pedir para nós 9 partes, mas Ele só pede uma, e muitas vezes nós negociamos esta uma que Deus pede, mas essa uma parte, a 10ª parte, queridos, de 100, a 10ª parte de 100, quando nós devolvemos, nós santificamos o resto, e aí acontece a prosperidade. E aí Deus, Ele, lá em Malaquias, Ele propõe assim, fazei prova de mim. Não é questão assim que nós, de forma avarenta, eu vou devolver e agora eu vou fazer prova com Deus, o Senhor tem obrigação de me provar alguma coisa. Não. Deus está dando a entender que, a partir do momento que nós somos fiéis, nós vamos provar também da sua provisão, da sua fidelidade, da santificação dele, nesse sentido, nas nossas finanças, enfim, queridos. Então, nós precisamos ter um entendimento em relação à contribuição. E a partir do momento que o pastor faz um apelo na igreja, no sentido dos irmãos ajudarem, por exemplo, trazerem alguma coisa para nós estarmos compartilhando, gente, se nós não tivermos essa voluntariedade, essa liberalidade, esse amor pelo reino, a ponto de agirmos com alegria e com amor nesse sentido, aí há dureza nos nossos corações. Então nós precisamos melhorarmos nesse sentido, amados. Até porque a Bíblia o tempo todo ela faz menção de que os liberais são abençoados. Por exemplo, se você ler um texto de Isaías 32:8, está escrito lá que o liberal ele projeta coisas liberais e pela sua liberalidade ele está de pé. Em outra versão diz assim: o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persistirá. O que é mais nobre? Você ser avarento, você reter, ou você ser uma pessoa generosa? Preste atenção no que diz o texto bíblico. Leia aí na tua casa Provérbios 11, 24 e 25. O 24 diz assim: aqueles que retêm o que poderiam dar é para a sua própria perda. Mas quanto mais se dá, mais se lhe acrescenta. Aí ele emenda o 25 dizendo assim: a alma generosa prosperará, e o que regar será regado. Quem vai prosperar? Simples, o texto diz, não precisa nem explicar, não precisa nem fazer hermenêutica, exegese do texto. Está explicado no versículo: a alma generosa prosperará, e o que regar será regado. Leia 2 aos Coríntios
9:10, Paulo falou assim: aquele que dá semente ao que semeia, aumentará a sua sementeira e os frutos da sua justiça. Deus ama o que dá com alegria. Quem é o bem-aventurado nesse sentido de compartilhamento? É aquele que tem prazer, que tem liberalidade, que tem voluntariedade, que não tem avareza no coração, que não negocia princípios e valores estabelecidos por Deus. Então, eu conto aí com a ajuda dos irmãos, das irmãs, no sábado à noite, para nós fazermos um movimento maravilhoso com os irmãos, e no domingo de manhã, consequentemente, também estaremos usufruindo e sendo abençoados. No mais, queridos, desejo meu coração que você tenha uma ótima noite. Compartilhe esta live, assiste novamente. Você que chegou aí na metade do caminho, tem louvores maravilhosos desde o começo. Eu tenho certeza que se você enviar para alguém também esta live, para um conhecido teu, um parente teu, um familiar teu, alguma letra de um louvor vai falar no coração de alguém. Eu tenho plena convicção disso. Amém, queridos? Deixa eu orar por tua vida. Pai de poder e de glória, no nome de Jesus, estamos aqui para fazermos a tua vontade, para transmitirmos a tua palavra, porque tudo que é mencionado aqui diz respeito ao teu reino de amor, Senhor. Então, no nome de Jesus, trabalha nesses corações que aí estão, abençoa essas vidas preciosas aos teus olhos e aos nossos olhos também. Abençoa essas famílias que estão aí ligadinhas, que o Senhor venha abençoar, impactar por meio do teu Espírito Santo, e aquilo que eu não pude transmitir, que o teu Espírito Santo complete este trabalho, ainda nesta noite, Senhor. Eu oro assim, faça uma obra, operando, Senhor, quem impedirás. Abençoe estas vidas que aí estão, que ainda vão assistir essa live, que o Senhor esteja abençoando poderosamente, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, até quinta-feira que vem, mais uma live aqui, se Deus permitir, vai ser bênção, no nome de Jesus. A paz do Senhor, um grande abraço a todos.